Se você tem uma microempresa, provavelmente está bem preocupado com essa quarentena e o que vai ser do seu negócio. Por isso, fica aqui porque eu vou te trazer 5 dicas que podem te ajudar. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E no vídeo de hoje eu tenho a missão de trazer para você 5 dicas que podem ajudar a sua microempresa, o seu micronegócio ou de repente você que é MEI a sobreviver a essa crise aí que a gente está passando e que não sabemos ainda até quando vai. Você que é microempreendedor, você aí que é MEI, né, microempreendedor individual, sabe muito bem que até mesmo um mês que tem muito feriado já pode significar uma baixa no seu faturamento, já pode prejudicar aí as suas finanças, ainda mais nesse momento em que muita gente já está fechada há mais de um mês sem faturar nada, com as contas se acumulando. E aí, como é que faz? Então, presta atenção aqui nessas 5 dicas, tenta abrir a sua mente para pensar a respeito da solução, desfocar um pouquinho do problema e ainda que você aproveite 2 ou 3 dessas dicas, já pode ser um norte aí para melhorar o seu negócio. Então, sem demora, já vamos aí para a dica número 1. Dica número 1, renegocie todos os compromissos financeiros. Se tem uma coisa que todo mundo que trabalha por conta própria tem, são compromissos financeiros. Você tem o seu fornecedor, você tem os seus colaboradores, você tem as suas próprias contas a pagar. E aí, como é que você faz no meio de tudo isso? A primeira dica que eu te dou é que você tente separar o que é da sua empresa, aquilo que você não pode deixar de pagar para que a sua empresa não deixe de existir, porque é dela que vem o seu sustento, e em segundo plano, as suas contas pessoais. Tem muita gente que coloca tudo lá no mesmo cesto, né? Faz aquela confusão toda e acaba, de repente, prejudicando a empresa porque tira dinheiro demais da empresa para cobrir gastos pessoais e depois a empresa não para em pé. Então, sempre que você pensar entre as suas contas pessoais e as contas da empresa, você precisa sim priorizar as contas da empresa. Eu sempre faço uma analogia aqui que eu digo que a sua empresa é como se fosse uma vaca. Se você matar a vaca, você não vai ter mais leite. Então, você precisa cuidar dessa sua vaquinha, porque o seu leite vem dela. Então precisa alimentá-la, precisa lá comprar o remedinho dela, precisa cuidar dela, porque se você matar a vaca, aí que a coisa vai para o brejo mesmo. Então o que você precisa fazer? Levante aí todo o dinheiro que você tem em caixa e tudo que você precisa pagar e renegocie com cada um dos seus fornecedores e também dos seus colaboradores. Do mesmo jeito que você está preocupado, eu garanto que o seu fornecedor lá em cima também está preocupado e aqui embaixo as pessoas que colaboram com você, de repente se você tem funcionários, também estão preocupados. Então tá todo mundo no mesmo barco. O que você precisa? Falar com o seu fornecedor, o que é que você pode pagar, o que você precisa que ele prorrogue, o que de repente você consegue pagar se ele te der um desconto, uma condição melhor. De repente ele parcela uma dívida que você tenha e você só vai saber quanto você pode pagar se você fizer essa análise do dinheiro que você tem. Então você precisa saber quanto que eu tenho em caixa, quanto eu tenho para receber dos meus clientes e você também fazer a cobrança desses clientes. É claro que você vai entender a situação lá do outro lado, que talvez também a pessoa não tenha como te pagar tudo. Facilita para quem tem que te pagar, para que você receba alguma coisa é melhor do que nada, e também negocie com quem lá você deve, o seu fornecedor, de repente o dono lá do imóvel que você aluga. Tenta negociar, porque todo mundo está no mesmo barco e é melhor você ter dinheiro entrando e circulando do que ficar tudo 100% estagnado, tá bom? Então vamos já para a dica número 2. Dica número 2, repense
todos os seus custos. É hora sim da gente repensar. Inclusive já tem muita gente me escrevendo e dizendo: Patrícia, eu não tinha noção de como eu gastava dinheiro à toa. Agora que eu tô precisando aqui de cada realzinho, é que tá caindo a ficha do quanto eu gastava inutilmente. Então é hora de você repensar todos os seus custos. Qual é a pergunta básica aí que você deve fazer quando você faz uma análise de custo? Você deve pensar: o que é que eu gasto dinheiro e que não me traz retorno nenhum? Então, por exemplo, eu já vi casos de pessoas que têm um produto até simples e aí naquela questão de agregar valor, ela coloca numa embalagem super cara. Só que a embalagem muitas vezes passou além do que é o produto. Sabe, gourmetizou demais, e aí aquela embalagem super cara não traz mais vendas do que quando ela tinha uma embalagem um pouco inferior. Então, se você gasta demais numa coisa e aquela coisa não te retorna em mais venda, ela deve ser diminuída ou até cortada. De repente, às vezes, a gente analisa alguns negócios e a gente chega à conclusão de dizer: olha, essa sua entrega é muito cara. Ah, mas é porque eu quero entregar rápido. Mas será que o seu cliente prioriza mais a rapidez ou prioriza um produto mais barato? É isso que você tem que começar a entender. Poxa, de repente eu faço aquele produto chegar super rápido na casa do cliente, pago caro, mas o cliente reclama do preço. Então, não é hora de você entender o que o cliente quer? De repente você acha que é uma coisa, investe, gasta e não é aquilo que ele quer. E é hora de você começar a entender. Então pega os seus maiores custos e veja se hoje eles fazem sentido. Veja se eles realmente valiam a pena todo o investimento. E aí a gente já vai para o passo 3. Dica número 3. O que você faria de diferente? Nessas horas de aperto, a gente começa a ter alguns pensamentos que não são muito produtivos, não. A gente começa a pensar tudo no negativo. A gente fica: ai, porque eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo diferente, ai, que ódio de mim mesma. Esse tipo de pensamento não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que ser prático nessa hora. Você tem sim que pensar: o que eu faria diferente? Mas não para ficar se lamentando, e sim para criar uma nova estratégia. Eu vou te dar um exemplo de um amigo nosso que tinha um restaurante até pouco tempo atrás. Ele fechou o restaurante antes de acontecer todo esse problema do coronavírus, não tem nada a ver com isso. O restaurante dele já vinha mal de uns anos para cá, mas ele ainda conseguia se manter, Então ele foi, digamos, empurrando o negócio para ver até onde ia. E no final, quando ele realmente chegou à conclusão de que ele precisava fechar, é que ele começou a pensar. Ele falou: poxa, agora eu enxergo várias coisas que eu faria de diferente do que eu fiz. E ele até falou: olha, eu nunca dei bola para delivery, porque eu tinha sempre a casa cheia, estava tudo bem, Diminuiu um pouco o movimento porque abriu um outro restaurante aqui do lado, mas estava dando para pagar as contas. Eu me readaptei, cortei alguns gastos e fui levando. Mas hoje eu vejo que se eu tivesse investido no delivery, eu não precisaria fechar. Então essa já era uma coisa que ele faria diferente. Outra coisa é que ele colocou muita gente para trabalhar. Ele considerou o dia que ele tinha casa cheia. Então o dia de casa cheia, o serviço saía rápido, mas o dia que a casa não estava tão cheia, ficava um monte de funcionário lá assim, de braço cruzado, e ele pagando. Então ele teria feito uma equipe menor, que no dia de casa cheia todo mundo ia ter que correr um pouco mais. Mas é melhor, que você vá pela média do que você vá por aquele dia que mais você tem lucro. Então ele começou a observar aquilo que ele faria de diferente e que talvez melhorasse o negócio dele. Então pense nisso agora. O que você estava fazendo e que não é legal você fazer e que daqui para frente você pode fazer diferente? Porque aí você começa a pensar no futuro com base no passado, mas não fica preso no passado sem saber o que vai fazer no futuro, tá bom? Dica 4, anota aí.
Dica 4. Fazer o Canvas. Já ouviu falar no Canvas? O Canvas é um sisteminha aí muito fácil de você fazer o seu plano de negócio. De repente você já fez o Canvas lá atrás e nunca mais. Ou de repente você está falando, que Canvas? Como assim? Nunca ouviu falar. Tudo bem, não tem problema. Aliás, eu vou deixar aqui em cima, um vídeo para você assistir e também aqui embaixo na descrição do canal, ensinando como é que você faz um plano de negócio usando essa ferramenta chamada Canvas. É muito simples, são 9 diagramas 9 blocos, né, de um diagrama só, que você vai preencher e que vão te dar uma ideia geral do seu negócio. E isso vai te ajudar também a preencher os passos anteriores, porque ele vai te dar uma geral do seu negócio e aí você vai ter uma ideia do que você pode mudar, o custo que você pode cortar, canais de venda, quem é o seu cliente, de repente você não entendeu muito bem ainda quem é o seu cliente. Então não deixa de fazer o Canvas. Aqui embaixo na descrição tem um vídeo facílimo ensinando como é que você faz isso. E antes, né, da gente terminar aqui, vamos fechar com a dica 5, olha ela aí. Dica número 5, busque novos cenários. Finalizou o seu Canvas, você já vai ter uma ideia muito melhor do que é o seu negócio. E aí você deve começar a pensar, isto aqui é o meu negócio e daqui para frente, como ele será? Então você começa a imaginar novos cenários. Isso vai te dar não só um norte para você saber para onde vai, mas também vai trazer uma coisa que está faltando para muita gente, que é ânimo. Você precisa se animar, você precisa um pouco se desligar dessas notícias aí, que só fala de número de morte, que só fala de número de contagiados, ninguém está falando no número de pessoas que se recupera, né? Enfim, então desliga um pouquinho aí dessas notícias, não que você vai se desligar do mundo, ficar alienado, mas não vai te levar a nada ficar o dia inteiro ouvindo esse tipo de coisa. Você vai se desanimar demais, você vai ver conta, vai ver problema, não vai ver um futuro adiante e isso não é legal. Então, quando você busca um novo cenário baseado em fatos, você não vai ficar aí sonhando que se tudo fosse diferente, não, você vai ter feito os outros passos, vai ter feito o seu Canvas, que vai te dar aí um panorama muito legal e você precisa, assim, começar a buscar novos cenários. Ok, errei aqui, o que eu vou fazer agora? Seja prático, tá? Não fica lamentando. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Aonde eu posso mudar? De repente, você tem um fornecedor que é muito caro e você pega aí um momento e vai pesquisar na internet outros fornecedores mais baratos. Ou nesse mesmo fornecedor, se você não quer trocá-lo, você veja o que ele pode fazer de preço novo para você quando você voltar, né, ao seu negócio. Se você de repente tem um canal de venda que é muito caro, que não te traz um retorno, buscar um novo cenário, um novo canal de venda. De repente você está trabalhando lá para um segmento de cliente que não é o mais apropriado. Por que não mudar o segmento de cliente? Então tudo isso está no Canvas e tudo isso vai te dar uma ideia do que é, para que daí em diante você comece a buscar novos cenários, tá bom? E se você quer mais ideias aí do que fazer, mais dicas sobre empreendedorismo e finanças pessoais, faz uma visitinha no meu blog no bolsablindada.com.br. Eu espero a sua visita lá no meu blog e aqui no YouTube no próximo vídeo. Tchau, tchau!